Imagine enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida com serenidade, sem deixar o desespero tomar conta. Parece impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que há uma forma de cultivar essa calma, mesmo no olho do furacão? O estoicismo, uma filosofia prática e poderosa, nos ensina que não é o que acontece ao nosso redor que nos controla, mas sim como reagimos a isso. Neste vídeo, você vai descobrir como agir com calma, mesmo nos momentos mais desafiadores, e sair mais forte do que nunca. A primeira lição do estoicismo nos apresenta uma verdade que, embora desconcertante à primeira vista, é incrivelmente libertadora. Aceite o que está fora do seu controle. Essa aceitação não é um ato de desistência ou passividade, mas uma escolha ativa de onde investir sua energia. Marco Aurélio, em suas reflexões, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força." Essa frase encapsula uma ideia transformadora. O que realmente importa não é o que acontece no mundo externo, mas como você escolhe reagir internamente. Imagine a quantidade de energia emocional que desperdiçamos diariamente ao tentar mudar circunstâncias imutáveis. Seja lamentando uma decisão que já foi tomada, tentando alterar a opinião de outras pessoas, ou simplesmente resistindo ao fluxo natural dos acontecimentos, essa luta contra a realidade nos drena. O estoicismo nos convida a parar e fazer uma pergunta simples, mas poderosa: isso é algo que eu posso mudar? Essa pergunta atua como um filtro que separa o que merece nossa atenção do que devemos liberar. Se a resposta for não, a próxima etapa é focar no que está ao seu alcance, sua própria atitude, seus pensamentos e as ações que você pode tomar em resposta à situação. Isso não significa que a dor ou a dificuldade desapareçam como mágica, mas que você se recusa a amplificá-las ao resistir ao inevitável. A aceitação, nesse sentido, é como soltar uma corda que você está puxando em vão. Quanto mais você luta, mais tensionada ela fica, machucando suas mãos e exaurindo sua força. Soltar a corda é um ato de sabedoria e liberdade. Mas como colocar isso em prática? A chave está na autorreflexão constante. Em momentos de adversidade, pergunte-se: estou lutando contra algo que não posso mudar? Essa pergunta não apenas traz clareza, mas também orienta suas próximas ações. Talvez você não consiga mudar o fato de que perdeu um emprego, mas pode escolher encarar isso como uma oportunidade de reavaliar sua carreira. Talvez não consiga controlar as ações de alguém próximo, mas pode decidir como essas ações irão ou não afetar sua paz interior. Ao aceitar o que está fora do seu controle, você também começa a perceber que muitos dos sofrimentos que carregamos não vêm dos eventos em si, mas da nossa resistência a eles. É como resistir à chuva. Ela continuará caindo, mas é sua escolha se você vai ficar irritado ou simplesmente abrir um guarda-chuva e seguir em frente. Essa mudança de perspectiva traz uma leveza surpreendente. A aceitação, no entanto, não é algo que se conquista de uma vez. Ela é um hábito que precisa ser cultivado, dia após dia, escolha após escolha. E é nessa prática constante que você começa a perceber sua força interior. Quando você solta o que não pode mudar e redireciona sua energia para o que está ao seu alcance, descobre um poder que estava adormecido dentro de você. Não é a força de dominar o mundo, mas a força de dominar a si mesmo. E essa, segundo os estoicos, é a maior das vitórias. Epicteto nos deixou uma das mais profundas lições do estoicismo. Não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que damos a eles. Essa afirmação simples carrega uma verdade transformadora, pois nos lembra que o sofrimento emocional frequentemente não está nas circunstâncias em si, mas na maneira como escolhemos percebê-las. É fácil nos tornarmos reféns de nossas próprias emoções, especialmente em momentos difíceis. A raiva explode, o medo paralisa, a tristeza nos consome. Mas, diante disso, os estoicos nos desafiam a uma abordagem diferente. Em vez de reagir no calor do momento, observar e entender essas emoções antes de permitir que elas nos dominem. A primeira reação, muitas vezes, é instintiva. Uma palavra áspera de alguém pode despertar raiva imediata. Uma situação incerta pode desencadear ansiedade. Uma perda pode trazer tristeza profunda. Esses sentimentos são naturais, mas o estoicismo nos ensina que não devemos ser escravos deles. Quando uma emoção toma conta de nós, ela turva nossa percepção, distorce nossa visão e frequentemente nos leva a ações que, em retrospecto, podemos lamentar. A chave para o controle emocional não está em suprimir os sentimentos, mas em dar um passo para trás e criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, há a oportunidade de questionar nossas reações. Respire fundo, conte até 10 e pergunte-se: essa reação vai me ajudar ou me prejudicar? Essa pausa, embora breve,
Pode ser o suficiente para transformar uma explosão de raiva em uma resposta ponderada ou para substituir o pânico por um plano de ação. Não é fácil. As emoções frequentemente chegam como uma onda, poderosa e avassaladora, mas mesmo a maior onda eventualmente recua. O que os estoicos nos ensinam é que podemos aprender a surfar essas ondas em vez de sermos arrastados por elas. Quando começamos a observar nossas emoções com atenção, também nos tornamos mais conscientes de suas origens. A raiva, por exemplo, muitas vezes surge de expectativas não atendidas. Ficamos com raiva porque alguém não agiu como esperávamos ou porque uma situação não saiu como planejamos. O medo, por outro lado, costuma nascer da incerteza e do desejo de controlar o futuro. Ao entender essas raízes, podemos começar a desarmar as emoções antes que elas se intensifiquem. Isso exige prática. Controlar as emoções é um processo contínuo, uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo. Começa com pequenas mudanças no cotidiano, como reagir de forma mais calma a um contratempo menor, e gradualmente se expande para os grandes desafios da vida. O segredo é lembrar que você sempre tem escolha. Pode parecer que as emoções chegam como um furacão, mas, no fundo, você tem o poder de decidir como responder a elas. Os estoicos não propunham uma vida sem emoção. Pelo contrário, eles reconheciam a importância dos sentimentos, mas defendiam que deveríamos ser seus mestres, não seus servos. Quando controlamos nossas emoções, não apenas evitamos ações impulsivas, mas também abrimos espaço para verdadeira clareza mental. É nessa clareza que encontramos a capacidade de lidar com os momentos difíceis com coragem, sabedoria e dignidade. Assim, ao dar um passo para trás, respirar fundo e questionar nossas reações, nos tornamos não apenas mais calmos, mas também mais fortes. Afinal, como disse Epicteto, não é o que acontece que importa, mas sim como escolhemos interpretá-lo. Nos momentos mais difíceis da vida, é comum sermos tomados por uma sensação de vazio, como se estivéssemos à deriva em um mar de incertezas. Nesses instantes, a dor e a dificuldade parecem esmagadoras, como se não houvesse saída ou razão para seguir em frente. A filosofia estoica, no entanto, oferece um remédio poderoso para esse sentimento: a busca por um propósito maior em cada desafio. Para os estoicos, nenhum evento, por mais duro que pareça, é isento de significado. Há sempre algo a ser aprendido, algo a ser aprimorado, uma força interior a ser descoberta. Sêneca capturou essa ideia com perfeição quando escreveu: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho físico fortalece o corpo. Assim como o músculo só cresce quando é desafiado, a mente e o espírito humano também precisam da resistência imposta pelas adversidades para se tornarem mais fortes. Em vez de ver os desafios como inimigos, os estoicos nos convidam a encará-los como professores. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, mas para isso precisamos mudar nossa perspectiva. Pergunte-se: o que posso aprender ou melhorar com isso? Essa simples pergunta tem o poder de transformar até mesmo as situações mais desanimadoras. Por exemplo, perder um emprego pode parecer um golpe devastador, mas também pode ser uma oportunidade para reavaliar suas metas e descobrir novas paixões. Um conflito com alguém próximo pode ser doloroso, mas também pode revelar áreas de sua personalidade que precisam de atenção e crescimento. Um revés financeiro pode ensinar lições valiosas sobre disciplina e resiliência. Tudo depende de como você escolhe enxergar a situação. Encontrar força no propósito não significa ignorar ou minimizar a dor. É natural sentir tristeza, frustração ou medo diante das dificuldades. Mas o estoicismo nos ensina a ir além dessas emoções iniciais, a olhar para o quadro maior e perguntar: como essa experiência pode me tornar uma pessoa melhor? Ao buscar um propósito maior, você transforma a dor em um catalisador para algo significativo. Essa mentalidade exige prática e determinação, especialmente porque encontrar propósito nas adversidades não é algo automático. Muitas vezes, é preciso cavar fundo, questionar suas crenças e desafiar a narrativa que você conta a si mesmo sobre a situação. Em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta: como posso usar isso para crescer? Essa mudança de pergunta altera completamente a forma como você experimenta o sofrimento. A força do propósito é como uma bússola interna que guia você mesmo nos momentos mais sombrios. Ela não elimina as dificuldades, mas dá a elas um sentido. Com um propósito claro, você encontra motivação para continuar mesmo quando o caminho parece impossível. Esse propósito pode vir de várias fontes: de seus valores, de um desejo de servir aos outros, de um objetivo de longo prazo ou simplesmente do compromisso de se tornar a melhor versão de si mesmo. Nos momentos de dúvida, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o impedimento à ação avança a ação.
O que fica no caminho se torna o caminho. Essa é a essência do estoicismo. As dificuldades não são barreiras insuperáveis, mas degraus para o crescimento. O propósito não é algo que você encontra fora de si mesmo. É algo que você constrói, tijolo por tijolo, em cada desafio que enfrenta. Ao adotar essa visão estoica, você começa a perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma força dentro de você que pode ser despertada. Essa força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de encontrar significado neles. E é nessa busca por propósito que você se descobre mais resiliente, mais sábio e, acima de tudo, mais humano. À primeira vista, a ideia de imaginar cenários difíceis antes que eles aconteçam pode soar desconfortável, até mesmo pessimista. Afinal, não somos constantemente incentivados a pensar positivo e manter uma visão otimista sobre o futuro? No entanto, os estoicos enxergavam o mundo de maneira mais prática e realista. Eles reconheciam que a vida é inevitavelmente cheia de desafios, perdas e adversidades. Foi por isso que criaram o conceito de premeditatio malorum, ou a antecipação dos males. Para eles, a visualização negativa não era uma prática para fomentar preocupações, mas sim uma ferramenta poderosa para fortalecer a mente, reduzir o impacto emocional das surpresas e cultivar a resiliência. A lógica por trás dessa prática é simples, mas profunda. Quando você dedica um momento para refletir sobre possíveis obstáculos ou dificuldades, prepara-se emocional e mentalmente para lidar com eles, caso realmente ocorram. Imagine, por exemplo, que você tem uma apresentação importante no trabalho. Em vez de apenas se concentrar em como gostaria que tudo corresse perfeitamente, você poderia dedicar um momento para pensar: e se a tecnologia falhar? E se eu esquecer algum ponto importante? Como eu reagiria? Ao fazer isso, você cria um espaço mental para planejar respostas adequadas, reduzindo a ansiedade e aumentando sua confiança. Esse exercício não é um convite ao fatalismo ou à paranoia, mas uma maneira de treinar sua mente para ser mais ágil e equilibrada diante de adversidades reais. Quando algo inesperado acontece, as pessoas que nunca consideraram a possibilidade de falhas frequentemente entram em pânico ou se sentem sobrecarregadas. Por outro lado, aqueles que praticaram a premeditatio malorum têm a vantagem de já terem imaginado o cenário, portanto, conseguem reagir com mais calma e clareza. Além disso, a visualização negativa ajuda a colocar os problemas em perspectiva. Quando você reflete sobre as piores coisas que poderiam acontecer, percebe que muitas delas não seriam tão devastadoras quanto inicialmente parecem. Isso cria uma espécie de amortecedor emocional, que permite que você lide com as dificuldades de forma mais racional e menos dramática. Imagine alguém que visualiza perder um voo importante. Ao se imaginar nesse cenário, essa pessoa pode perceber que, embora inconveniente, a situação é solucionável. Outro voo pode ser agendado, e o contratempo pode ser gerenciado. Essa antecipação não elimina o problema, mas reduz o impacto emocional que ele teria. Os estoicos também viam nessa prática uma oportunidade de valorizar ainda mais as coisas boas da vida. Quando você reflete sobre a possibilidade de perder algo que valoriza, seja um relacionamento, uma oportunidade ou mesmo sua saúde, a consciência dessa perda potencial pode aumentar sua apreciação pelo que você tem agora. Essa mentalidade de gratidão, paradoxalmente, surge da própria reflexão sobre a impermanência. Praticar a premeditatio malorum é, em última análise, um ato de coragem e sabedoria. Não se trata de viver no medo, mas de reconhecer que a vida é incerta e que é possível enfrentar essa incerteza com preparação e dignidade. Ao reservar tempo para pensar sobre adversidades potenciais, você não está se afundando em preocupações, mas criando uma fundação sólida de resiliência emocional e mental. Essa prática pode ser incorporada de forma simples ao seu dia a dia. Antes de um evento importante, de uma decisão significativa ou mesmo de situações cotidianas, reserve um momento para imaginar possíveis desafios. Não para alimentar o medo, mas para planejar como você pode responder de maneira construtiva. Pense nos recursos que você tem à disposição, nas habilidades que pode usar e, acima de tudo, em como manter sua calma e equilíbrio. Com o tempo, você perceberá que a visualização negativa não apenas fortalece sua capacidade de enfrentar dificuldades, mas também o torna mais presente e grato pelas coisas boas. Afinal, ao aceitar que a vida é imprevisível e repleta de desafios, você aprende a navegar por ela com mais confiança e serenidade, em vez de ser surpreendido ou esmagado pelo inesperado. Para os estoicos, a verdadeira calma e paz interior não vem das circunstâncias externas, que são imprevisíveis e fora do nosso controle, mas da fidelidade aos nossos próprios valores. Esse princípio é tanto um alicerce quanto uma bússola na filosofia estoica, guiando nossas ações mesmo em meio ao caos.
Marco Aurélio capturou essa ideia com precisão ao dizer: não se deixe perturbar pelas circunstâncias externas. Confie em si mesmo e haja conforme seus princípios. Essa frase nos convida a refletir sobre a fonte de nossa estabilidade. Será que estamos ancorados em valores sólidos, ou apenas reagindo aos altos e baixos do mundo ao nosso redor? Viver de acordo com seus valores exige clareza sobre o que realmente importa para você. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas demandas e pressões externas, buscando aprovação, sucesso material ou conforto imediato. Mas esses objetivos são voláteis e passageiros. Eles dependem de fatores que estão fora do nosso alcance, como opiniões alheias ou eventos imprevisíveis. Quando baseamos nossa paz interior em circunstâncias externas, tornamo-nos vulneráveis a cada mudança no ambiente. Um elogio pode nos elevar, mas uma crítica pode nos destruir. Um ganho pode nos trazer euforia, mas uma perda pode nos lançar no desespero. Os estoicos, por outro lado, defendem que a verdadeira força vem de viver de acordo com seus princípios, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Isso significa agir de maneira consistente com seus valores, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com o que acredito, independentemente do que está acontecendo ao meu redor? Essa é uma pergunta poderosa, pois exige honestidade consigo mesmo e um comprometimento com a integridade. Imagine uma tempestade. Enquanto tudo ao redor está em constante movimento, árvores que têm raízes profundas permanecem firmes. Os valores estoicos, como coragem, justiça, sabedoria e temperança, são essas raízes. Quando você se apega a esses princípios, as circunstâncias externas perdem o poder de ditar seu estado emocional. Você pode enfrentar dificuldades, frustrações e até perdas com dignidade, porque sabe que está agindo de acordo com o que acredita ser correto. Viver baseado em valores também nos liberta da necessidade de agradar a todos. Muitas vezes, buscamos aprovação externa como forma de validação, mas os estoicos nos lembram que a opinião dos outros está fora do nosso controle. Ao invés disso, concentre-se em ser fiel a si mesmo e aos seus valores. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre isso em seus escritos, enfatizando que não podemos controlar as ações ou julgamentos dos outros, mas podemos controlar como reagimos e como escolhemos agir. Essa abordagem não significa que você será imune ao sofrimento ou às dificuldades. Haverá momentos em que a adversidade parecerá insuportável, e as tentações de abandonar seus valores para buscar uma solução rápida serão grandes. Mas é precisamente nesses momentos que sua fidelidade aos princípios se torna mais importante. Quando tudo ao redor está desmoronando, é a força interior que o mantém de pé. Adotar essa prática exige um compromisso diário. Em vez de deixar que o humor das circunstâncias dicte suas ações, comece cada dia refletindo sobre seus valores e como pode vivê-los plenamente. Pergunte-se: quais são os princípios que definem quem eu sou? Como posso agir de forma alinhada com eles hoje? Essa prática não apenas fortalece sua resiliência, mas também dá um sentido mais profundo às suas ações, tornando sua vida mais significativa. Ao viver baseado em valores, você descobre uma calma que não depende das circunstâncias. A aprovação dos outros, o sucesso material e os eventos externos se tornam secundários, porque você sabe que está vivendo uma vida de propósito. Como os estoicos acreditavam, a verdadeira felicidade e serenidade vem não de controlar o mundo, mas de ser fiel a si mesmo. É assim que, mesmo em meio à tempestade, você encontra a paz. O apego excessivo é uma armadilha sutil e comum. Ele nos faz acreditar que nossa felicidade e valor pessoal dependem do que possuímos, seja status, bens materiais ou até mesmo relacionamentos. Porém, ao nos agarrarmos demais a essas coisas, nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis ao medo de perder, à ansiedade de manter e à constante insatisfação que surge do desejo por mais. O estoicismo, com sua abordagem pragmática à vida, nos oferece uma saída: praticar o desapego. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, sintetizou essa ideia ao dizer: a felicidade não consiste em possuir, mas em não depender. Desapegar não significa rejeitar o que temos ou quem amamos. Pelo contrário, trata-se de apreciar plenamente sem se tornar escravo dessas posses ou conexões. É uma prática que nos permite usufruir das coisas e das relações enquanto reconhecemos sua impermanência. Afinal, tudo o que temos, sejam objetos, posições ou até mesmo pessoas, está sujeito ao fluxo constante da vida. Perdas, mudanças e fins são inevitáveis. Quanto mais nos apegamos, mais dolorosa se torna a transição quando algo nos é tirado. Imagine, por exemplo, alguém que construiu sua identidade em torno de um cargo importante. Quando essa posição é perdida, não é apenas o trabalho que desaparece, mas também a sensação de valor pessoal.
O mesmo pode acontecer com bens materiais. Quando baseamos nossa felicidade em ter uma casa luxuosa, um carro caro ou objetos de prestígio, qualquer ameaça a essas posses nos deixa em estado de alerta constante. O apego transforma o que deveria ser uma fonte de prazer em uma fonte de ansiedade. Praticar o desapego é um processo de libertação. Ele começa com a consciência de que nada neste mundo nos pertence de forma definitiva. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre isso em suas meditações, lembrando-se de que até mesmo as coisas mais queridas estão emprestadas pela vida e, eventualmente, retornarão ao universo. Esse reconhecimento não deve ser motivo de tristeza, mas de gratidão. Quando entendemos que cada coisa ou pessoa que passa pela nossa vida é temporária, começamos a valorizar mais profundamente sua presença. O desapego também nos permite viver com mais leveza. Ele elimina o peso do medo constante de perder e nos liberta para viver de forma mais plena no presente. Quando praticamos o desapego, aprendemos a investir mais em quem somos do que no que temos. Descobrimos que nosso valor não está nas circunstâncias externas, mas em como escolhemos viver e nos relacionar com o mundo. Isso não significa que você não deve se esforçar para conquistar coisas ou cultivar relacionamentos. O estoicismo não propõe uma vida de isolamento ou privação, mas uma vida de equilíbrio. É possível amar profundamente, desfrutar das conquistas e se dedicar a objetivos, desde que você não dependa disso para se sentir completo. Pergunte a si mesmo: se eu perder isso amanhã, ainda serei quem sou? Essa pergunta simples pode revelar onde seus apegos estão enraizados e o que precisa ser ajustado. No fundo, o desapego é um ato de coragem. Ele exige que você confie em si mesmo, em vez de buscar segurança em coisas externas. Ao praticá-lo, você se torna mais resiliente diante das mudanças e menos suscetível ao sofrimento causado por perdas inevitáveis. E, paradoxalmente, é no momento em que soltamos nossas amarras que realmente começamos a desfrutar o que temos. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira liberdade vem de não depender. Praticar o desapego não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma jornada que exige reflexão e prática constantes. Mas, com o tempo, você perceberá que esse desapego não é uma perda, mas um ganho imensurável. A liberdade de viver uma vida mais leve, mais plena e mais conectada ao que realmente importa. No coração do estoicismo está uma verdade simples, mas frequentemente ignorada. O presente é o único momento que realmente possuímos. O passado já se foi, e o futuro é uma possibilidade incerta. É no agora que reside o poder de agir, transformar e viver plenamente. Marco Aurélio, um dos grandes mestres da filosofia estoica, nos lembra disso ao escrever: seja como uma rocha que as ondas continuam batendo, mas que permanece firme. Essa metáfora nos convida a encontrar estabilidade e força no presente, mesmo quando a vida nos confronta com dificuldades incessantes. Quando nos deparamos com desafios, é comum sermos arrastados por preocupações sobre o que poderia ter sido ou pelo medo do que pode acontecer. O estoicismo nos desafia a romper esse ciclo de preocupação e ansiedade, redirecionando nossa atenção para o único momento em que temos controle, o agora. O passado, por mais doloroso ou frustrante que tenha sido, não pode ser alterado. A única utilidade dele é como fonte de aprendizado. O futuro, por outro lado, é uma projeção que muitas vezes desperdiçamos tempo tentando prever ou controlar. Mas, como os estoicos enfatizam, a ação que realmente importa acontece no presente. Focar no presente é uma prática que exige intenção e atenção. Perguntar-se: o que posso fazer neste momento para melhorar minha situação? É uma forma poderosa de trazer sua mente de volta ao aqui e agora. Essa pergunta tira o peso do arrependimento e da ansiedade e canaliza sua energia para soluções práticas e construtivas. Se você está em um momento de crise, pode ser tão simples quanto respirar profundamente, organizar seus pensamentos ou dar o primeiro passo em direção a uma solução. Pequenos atos feitos no presente têm o poder de criar grandes mudanças ao longo do tempo. Viver no presente também nos permite experimentar a vida de forma mais rica. Quando estamos constantemente presos ao passado ou preocupados com o futuro, deixamos de perceber a beleza e o significado do momento atual. Isso não significa ignorar responsabilidades ou metas, mas sim reconhecer que o caminho para alcançá-las é feito de momentos presentes bem vividos. É impossível construir um futuro sólido sem aproveitar o presente como terreno onde plantamos as sementes. Além disso, o estoicismo nos ensina que a calma e a resiliência vêm de enfrentar o agora com aceitação e ação consciente. Nos momentos difíceis, essa prática é particularmente transformadora. Em vez de nos afogarmos na magnitude do problema ou das incertezas à frente, os estoicos sugerem que dividamos a dificuldade em partes manejáveis e concentremos nossa energia no que pode ser feito neste exato momento.
Essa abordagem não apenas torna os desafios mais fáceis de enfrentar, mas também reduz o estresse e a sensação de sobrecarga. Marco Aurélio frequentemente meditava sobre o conceito de viver no presente em suas reflexões. Ele reconhecia que, embora nossas mentes sejam naturalmente inclinadas a vagar entre passado e futuro, a verdadeira força está em discipliná-las para permanecer no momento. Essa disciplina mental é o que nos permite agir com clareza e determinação, mesmo sob pressão. Viver no presente, no entanto, não é apenas uma ferramenta para superar dificuldades, é também uma maneira de cultivar a gratidão e a alegria. Ao prestar atenção ao que está ao seu redor, ao que você sente e ao que pode fazer agora, você descobre uma profundidade na vida que muitas vezes passa despercebida. Cada respiração, cada interação, cada pequena vitória torna-se significativa quando você está plenamente presente para experimentá-las. O estoicismo nos lembra que a vida é composta de uma série de presentes. Não há momento futuro onde a felicidade estará esperando por você. Ela deve ser encontrada aqui e agora, no meio dos altos e baixos da existência. Quando você abraça o presente, vive de forma mais consciente, mais intencional e, acima de tudo, mais livre. Afinal, é apenas no agora que podemos encontrar a verdadeira calma, fazer escolhas que moldam nosso futuro e experimentar a profundidade da vida em sua totalidade. A vida é cheia de desafios, mas o estoicismo nos oferece um caminho para enfrentá-los com calma e força. Quando aceitamos o que não podemos mudar, controlamos nossas emoções e vivemos de acordo com nossos valores, encontramos a verdadeira paz interior. Agora, eu te desafio. Escolha uma dessas práticas estoicas e aplique na sua vida hoje. Você ficará surpreso com a transformação que pode acontecer. Afinal, a verdadeira força não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com serenidade.